Então, retornando à nossa discussão sobre os tipos de movimento, vocês só vão conseguir classificar e compreender cada tipo de movimento que existe na natureza se você enxergar o que está acontecendo com a velocidade. Porque todo movimento foi classificado de acordo com o comportamento da velocidade, se ela vai variar ou não, e se variar, como ela está variando. Ok? Então, pensando na velocidade, a gente tem que, primeira coisa, enxergar que a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Então, se ela é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Então, pensando, por exemplo, aqui em relação a trajetórias de um corpo, ele pode ter uma trajetória retilínea. O que seria uma trajetória retilínea? Em que a velocidade não muda de direção em momento algum, a velocidade vai permanecer na mesma direção o tempo todo, e aí esse corpo, consequentemente, vai ter um movimento retilíneo, né? O movimento está se dando pela mesma direção. Ou esse corpo pode estar tendo uma trajetória curvilínea, e nas trajetórias curvilíneas, o que acontece com a velocidade é que ela muda de direção o tempo todo, porque a velocidade sempre tem que ser tangente à trajetória. Lembram? Então, se a trajetória é curvilínea, a velocidade, se a trajetória está mudando de direção, a velocidade também ela vai estar mudando de direção. Ok? E aí, pensando na variação da direção da velocidade, ou o movimento pode ser, então, retilíneo, ou o movimento pode ser curvilíneo. Então, na classificação dos movimentos quanto à variação da direção da velocidade, ele pode ser de dois tipos. Um movimento retilíneo ou um movimento curvilíneo, tá? Alexandre, e o movimento circular? Movimento circular, galera, e curvilíneo é a mesma porqueira. Porque se a gente parar para pensar, uma curva nada mais é do que uma secção de um círculo. Ela é uma fração de um círculo. Ok? Então, falar de movimentos curvilíneos ou movimentos circulares, eu estou falando da mesma coisa, só que o circular eu penso numa volta, num círculo completo, e o curvilíneo eu estou trabalhando só com secções desse círculo, só com frações desse círculo. Tá? E o que faz um movimento ser retilíneo e outros casos fazem com que os movimentos sejam curvilíneos? A mudança da direção da velocidade. E o que faz uma velocidade mudar? A existência de uma aceleração, tá? Então, a aceleração nem sempre existe no movimento, mas quando ela existe no movimento, o que acontece no movimento? A velocidade varia, tá? Se essa aceleração estiver perpendicular à velocidade, nós chamamos essa aceleração de aceleração centrípeta. Ok? Então, a aceleração centrípeta são aquelas acelerações que a gente consegue gerar perpendicular à velocidade de um corpo. Quando eu gero a aceleração perpendicular à velocidade do corpo, o que ela faz com o corpo é uma mudança da direção do seu movimento. Ok? Então, nos movimentos retilíneos não existe aceleração centrípeta. Nos movimentos retilíneos, a aceleração centrípeta ela vai ser igual a 0 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida de aceleração. Inclusive, pela unidade de medida, a gente já entende, olha, quantos metros por segundo a velocidade vai variar cada segundo que se passa, ok? E lembrando, a aceleração centrípeta e não centrífuga. Então, ela sempre está direcionada para o centro de curvatura em que o corpo está girando. Então, aqui, ó, a aceleração centrípeta está voltada para onde eu fiz o círculo mais à direita, a aceleração centrípeta está voltada para cima, porque o centro de curvatura está para cima. Enquanto no círculo que eu fiz na primeira curva, a aceleração centrípeta está voltada para baixo, porque o círculo está voltado
para baixo, ok? A curvatura está para baixo. Ficou claro? Então, quando que vai existir um movimento curvilíneo, um movimento circular? Quando eu conseguir variar a direção da velocidade. Quando que eu consigo variar a direção da velocidade? Quando eu gero nesse corpo uma aceleração centrípeta. O que é uma aceleração centrípeta? São acelerações geradas perpendicular à velocidade, ok? Um exemplo que eu acabei de colocar aí do lado é a Terra, um satélite, por exemplo, girando em torno da Terra, ou a Lua girando em torno da Terra. A velocidade está mudando de direção o tempo todo em torno. Quando a Lua gira em torno da Terra, a velocidade está lá, ó, mudando de direção o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque devido à atração que a Terra gera sobre a Lua, desencadeia uma aceleração perpendicular à sua velocidade. E essa aceleração vai atuar como aceleração centrípeta. Ok? Beleza? Show de bola. Então, quando a gente fala de aceleração, a aceleração, ela, se for perpendicular à velocidade, é chamada de aceleração centrípeta. Tá? Agora, a velocidade só varia a direção? Não. Ela pode variar a direção, mas também pode variar a sua intensidade. Eu posso fazer, por exemplo, uma trajetória retilínea, igual ilustrada aqui na figura, não é? Mas eu posso fazer ao longo da reta, mantendo a intensidade do movimento constante, 60 km por hora o tempo todo. Eu posso ver um objeto aqui na frente e frear. E aí eu fazer uma redução da intensidade desse movimento. Eu vou diminuindo a velocidade. Ou eu posso ver um carro que está à frente e tentar ultrapassar e fazer o quê? Aumentar a intensidade do meu movimento, aumentar o módulo dessa velocidade. Então, quando eu falo de variação da velocidade, ou eu vou estar variando na direção dela, ou vou estar variando na sua intensidade. Independentemente se está variando na direção ou na intensidade da velocidade, se a velocidade variou é porque existe uma aceleração, ok? A grande diferença é que quando a velocidade varia em direção, a aceleração está perpendicular à velocidade e é chamada de aceleração centrípeta. Se a velocidade variar de intensidade, a aceleração vai estar na mesma direção da velocidade e é chamada de aceleração tangente, ok? Teve uma questão que eu adoro falar, sempre quando eu toco nesse assunto, eu gosto de falar da questão do Enem, que fala da Mônica, que jogou um coelhinho, e o coelhinho deu a volta em torno da Terra, assim como a Lua está fazendo, e aí esse coelhinho ela não acertou o Cebolinha e deu uma volta em torno da Terra. A questão afirma no enunciado que o módulo da velocidade é constante durante toda a volta. O que ele quer dizer com isso? Que a intensidade do movimento, a quantidade de metros que o corpo vai percorrer por segundo, ela vai ser sempre a mesma ao longo de toda a trajetória. Aí pergunta assim, qual é o valor da aceleração tangencial? O que você tinha que saber? A aceleração tangencial que é responsável pela variação do módulo da velocidade. Ela variou? Não, então não existia aceleração tangencial. Ela era nula. Tá? Depois a gente faz essa questão, vocês vão lembrar. Beleza. Quando eu falo da intensidade do movimento, eu posso ter duas situações. Eu coloco a situação de um corredor aqui. Corredor não, né? Esse cara aqui fez pose de corredor, mas está andando 10 centímetros por segundo. Está quase rastejando essa múmia aqui. Ele deve estar com um coronavírus. Então, esse cara, olha o que aconteceu com ele. Ele estava passando, né, desfilando, não estava nem caminhando, ele estava desfilando pela rua, e aí as pessoas começaram a analisar e observar o movimento dele. Na hora que começaram a observar o movimento, ele estava nessa posição zero, no tempo 0 segundos, 0 segundo de análise, né? Ao passar um segundo, eles perceberam que ele andou exatamente
10 centímetros. Com mais um segundo, andou mais 10, com mais um segundo, andou mais 10. Então, o que a gente pode observar? Que a cada segundo ele sempre percorre 10 centímetros. Então, a variação da distância em função do tempo, ela está sendo sempre a mesma, de 10 centímetros por segundo. Então, em outras palavras, a intensidade do movimento dele, ela está se mantendo constante. Beleza? Por que que isso acontece? Porque neste corpo não foi gerado nenhuma aceleração tangencial. Não foi gerado nenhuma aceleração tangencial. E aí, se não é gerado nenhuma aceleração tangencial nesse corpo, o módulo da velocidade dele não vai variar, tá? Só para vocês terem um entendimento, gente, o que gera aceleração no corpo é a atuação de forças nele. Aí, a geração dessa aceleração a gente vai discutir depois, o que gera ela, beleza? A causa dessa aceleração. A gente só tem que entender se ela está presente no corpo ou não e as características dela, tá? Então, se não existe aceleração tangencial, a velocidade vai se manter constante. Se mantendo constante, eu classifico esses movimentos como um movimento uniforme. O que isso quer dizer? Uniforme não, né, gente? Uniforme. O que quer dizer que um movimento é uniforme? Quer dizer que a forma da velocidade, a intensidade, o módulo da velocidade vai se manter constante o tempo todo, ok? Então, com o passar do tempo, o que eu posso entender no movimento uniforme? Com o passar do tempo, ele percorre uma distância? Sim, porque ele está em movimento. Mas ele vai percorrer sempre a mesma distância por intervalo de tempo. Isso quer dizer que a velocidade dele vai ser constante. Se a velocidade dele é constante, tem aceleração tangencial? Não, porque o modo dela não está variando, ok? Tem aceleração centrípeta? Aí depende. Se for um movimento retilíneo uniforme, a velocidade não está mudando nem de direção, nem de intensidade. Então, não tem aceleração nem centrípeta, nem tangencial, ok? Agora, vamos imaginar outra situação. Eu tenho um motoqueiro. Esse motoqueiro sai da posição A, vai até a posição B, num tempo de 10 segundos, mas só que ele partiu do repouso e chegou no ponto B com o velocímetro dele marcando 8 metros por segundo. Pergunto, esse cara está em movimento? Vai falar em relação ao quê? Em relação a esse ponto fixo no asfalto. Ele está em movimento? Sim, com o passar de 10 segundos, ele saiu do ponto A e foi para o ponto B. Ele variou a posição em relação ao referencial A ao longo do tempo. Então, ele está em movimento. Beleza, está em movimento. Que tipo de movimento que ele tem? Eu não consigo enxergar pelo desenho se fez curva ou não, se ele é retilíneo ou se ele é curvilíneo. Mas pensando na intensidade do movimento, aqui, eu consigo enxergar que a velocidade ela foi aumentando com o tempo, né? Porque ele partiu do repouso e quando chegou em B já estava com uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, a velocidade desse corpo, ela não foi constante. Ela variou em módulo. E ela variou como? Aumentando. Se ela variou em módulo, é porque existe uma aceleração tangencial. O que é uma aceleração tangencial? É uma aceleração que é gerada na mesma direção da velocidade. Beleza? Agora, quando ela é gerada na mesma direção da velocidade, ela pode estar no mesmo sentido ou no sentido oposto. Tranquilo? Independente se é no mesmo sentido ou no sentido oposto, essa aceleração é chamada de aceleração tangencial. Essa aceleração é chamada de aceleração tangencial. Ok? Então, o que muda aí? O que muda é que se a aceleração estiver no mesmo sentido da velocidade, ela vai fazer com que a intensidade da velocidade vai estar atuando a favor dela. Vai fazer com que a intensidade da velocidade vai só aumentando. E aí eu falo que esse movimento é um movimento
variável, porque a velocidade variou em modo acelerado, porque a sua aceleração atuou no sentido da velocidade, fazendo com que o modo da velocidade só aumentasse, beleza? Por exemplo, se eu falar que a partir do ponto B foi gerada uma aceleração nesse corpo tangencial igual a 2 metros por segundo ao quadrado, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu gero uma aceleração tangencial de 2 metros por segundo ao quadrado no sentido do movimento, a cada segundo que passar, a velocidade vai aumentar em 2 metros por segundo. Então, ou seja, chegou no ponto B, velocidade de 8 metros por segundo, mas resolveu gerar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, no tempo de 11 segundos, a velocidade vai para quanto? Para 10. Mais um segundo, 12, vai para 12 segundos. No tempo de 13, vai para 14 segundos. A cada segundo que está passando, a velocidade vai aumentando em 2 metros por segundo. Agora, se essa aceleração tangencial estiver contrária à velocidade, o que ela vai fazer? Com que cada segundo que passar, a velocidade reduza em 2 metros por segundo. Então, passou um segundo, foi para 6 metros por segundo. Mais um segundo, 4 metros por segundo. Mais um segundo, 2 metros por segundo, até ele parar. Ok? Então, se a aceleração estiver atuando contrária ao movimento, ela vai gerar um movimento que nós chamamos de movimento variável retardado. Ok? Alexandre, Oi. te perguntar, essa aceleração aí não seria 0,8, não? Ah, sim. Se eu considerar falando de A até B, a aceleração é de 0,8 segundos, perfeito. Mas eu falei assim, imagina que chegou em B, esse cara resolveu gerar uma aceleração de 2 metros por segundo a partir de B, entendeu? Agora, Ah, sim, entendi. é porque eu dei o exemplo pensando a partir de B. Se eu pensar no deslocamento de A até B, o que a gente pode enxergar? Que a velocidade variou de 0 até 8 metros por segundo, né? Em 10 segundos. Pensando que se ela for constante, a cada segundo que está passando, ela vai ter que aumentar em 0,8 metros por segundo mesmo. Então, a aceleração aqui de A até B foi de 0,8 metros por segundo ao quadrado. Tanto é que com um segundo aumentou 0,8, com 2, 1,6, foi aumentando 0,8, 0,8, em 10 segundos, 10 vezes 0,8, vai dar 8 metros por segundo. Perfeito. Então, pensando de A até B, sim. Aí, a partir de B, aí eu coloquei esse valor de aceleração hipotético aqui. Tá bom? Foi? Tranquilo. Show de bola. E aí, nós temos, então, movimentos que eles podem ser movimento. Aí a gente, quando vai classificar, tem que pensar na trajetória e na intensidade. Então, o movimento pode ser retilíneo ou curvilíneo, uniforme ou variável. E se for variável, pode ser tanto acelerado quanto retardado, dependendo do sentido da aceleração em relação à velocidade. Ok? Beleza? Então, sintetizando o que a gente discutiu, nós vamos ter basicamente 6 tipozinhos de movimento. Vamos ver quais. Um corpo para ter movimento, ele tem que ter o quê? Basicamente, ele vai ter que ter velocidade. Então, toda análise de movimento, vocês não escapam da distância, jamais vão escapar da distância, e jamais vão escapar do tempo, e jamais vão escapar da velocidade. Porque num movimento, ele varia a distância ao longo do tempo, então, para variar a distância, ele varia com mais ou menos intensidade. Então, ele vai ter velocidade. Então, dentro de um movimento, sempre vai ter essas 3 grandezas, né? Podendo ter ou não aceleração. Quando que vai ter aceleração? Quando a velocidade variar, né?
Então, voltando aqui, quais são os tipos de movimento que a gente pode ter? Vai depender da análise em relação à velocidade, beleza? Se ela não variar em direção e nem em módulo, eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, ok? Então, se a velocidade não variou nem em direção nem em módulo, eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, beleza? O que vocês têm que saber desse movimento retilíneo uniforme? Que ele não tem aceleração tangencial, ele não tem aceleração centrípeta, ok? Então, o que vai ter vai ser distância, tempo e velocidade. O que eu tenho que lembrar da velocidade? Que a velocidade ela é constante, ok? E aí, o que eu posso afirmar em relação à distância ao longo do tempo? Que a distância percorrida vai ser sempre a mesma para intervalos de tempos iguais. Viu, galera? Quando você conseguiu enxergar, entender o tipo de movimento retilíneo uniforme, vocês já estão conseguindo enxergar também o comportamento das grandezas dentro daquele movimento. Aí as coisas vão ficando mais claras na nossa vida aí. Pensando no outro movimento retilíneo, pode ser um movimento o quê? Movimento retilíneo uniformemente variável. Você fala, Alexandre, lá você falou que era variável, aqui você está falando uniformemente variável. O que acontece, galera? O movimento, quando a velocidade varia em modo, é um movimento variável. Mas para a título de ensino médio, nós trabalhamos somente com movimentos uniformemente variáveis, que é um tipo de movimento variável. Que tipo é esse? Um movimento variável em que a aceleração vai ser constante. A aceleração tangencial vai ser constante. O que isso quer dizer? A intensidade da velocidade varia, mas ela vai variar sempre a mesma intensidade a cada segundo que passar, ok? Então, a gente, nos movimentos que a gente trabalha de ensino médio, ou não vai ter aceleração tangencial, ou se ela existir, ela vai ser constante. Tá? Então, no movimento retilíneo uniformemente variável, a aceleração vai ser tangencial, vai ser diferente de zero e constante. E ele não vai ter aceleração centrípeta, porque o movimento ele é retilíneo. Beleza? Agora, esse movimento ele pode ser acelerado quando a aceleração tangencial estiver no mesmo sentido da velocidade. Então, nesse caso aqui, ele é um movimento acelerado. Agora, se eu gerar uma aceleração contrária à velocidade, vai fazer com que o movimento seja retardado. Tranquilo? Beleza? Pensando nesse movimento, vamos procurar entender. Vamos pensar no acelerado primeiro. Pensando no acelerado. O que eu posso concluir? Ele tem aceleração? Tem. Ele tem aceleração e ela é diferente de zero, mas ela vai ser constante. Ok? Tem velocidade? Tem. O que a velocidade está acontecendo com a velocidade? Ela aumenta. E ela aumenta sempre a mesma intensidade ou a mesma quantidade por unidade de tempo, ou por segundo, para facilitar aqui, por segundo. Aumenta sempre a mesma quantidade por segundo, beleza? Então, seja a velocidade, o movimento acelerado deve aumentar, mas ela está aumentando sempre o mesmo tanto. Então, se a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, a velocidade vai aumentar de 2 em 2 a cada segundo. Se for 4 metros por segundo ao quadrado, a velocidade vai aumentar em 4 metros por segundo a cada segundo que estiver passando. Ok? Beleza? E o que acontece com a distância? A distância que ele vai percorrendo vai ser cada vez maior. Por quê? Porque a intensidade do movimento está sendo cada vez maior. Então, ele percorre distâncias cada vez maiores. Ok? Se fosse retardado, teria aceleração? Sim. Constante e contrário à velocidade. A velocidade ia aumentar? Não. A velocidade ia acontecer o que com ela? Ela iria diminuir, mas diminuir sempre a mesma
quantidade por segundo. Beleza? E o que ia acontecer com a distância percorrida com o carro? Ele ia continuar andando? Sim, mas a distância que ele percorreria seria cada vez menor. Ok? Beleza? E aí, nós temos os movimentos curvilíneos, que pode ser um movimento curvilíneo uniforme ou uniformemente variável, tá? A boa notícia que eu dou para vocês é que movimentos curvilíneos uniformemente variáveis não caem. Não faz parte do conteúdo programático do Enem, tá? Mas o que seria um movimento curvilíneo uniformemente variável? Ele é um movimento que teria aceleração centrípeta e tangencial atuando simultaneamente no corpo, tá? E o que é movimento curvilíneo uniforme? É um movimento que tem aceleração centrípeta, que vai fazer com que o corpo muda de direção, mas não tem aceleração tangencial, ok? Então, no movimento curvilíneo uniforme, por exemplo, o que eu posso enxergar em relação às grandezas? O que acontece com a velocidade? Ela muda de direção o tempo todo, mas não muda de módulo. O módulo permanece constante, mas a velocidade muda de direção, ok? O que acontece com a aceleração? Tangencial não existe, centrípeta tem e é constante, beleza? E o que acontece com a distância? Se é uniforme, independente se o movimento é retilíneo ou curvilíneo, ele vai percorrer sempre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo, tá? Então, se for um movimento circular, por exemplo, se ele gasta 10 segundos para dar uma volta, ele sempre vai gastar os mesmos 10 segundos para dar uma volta, porque a velocidade não vai variar em módulo, tá? Então, esses são os nossos movimentos. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variável, acelerado ou retardado, movimento curvilíneo uniforme, movimento curvilíneo uniformemente variável, acelerado ou retardado. Tá bom? Ok? E aí, você sempre, quando for analisar uma situação, vocês têm que enxergar o tipo de movimento que está acontecendo ali. E vocês só vão conseguir enxergar o movimento se enxergarem os vetores velocidade e aceleração, tá? Então, sempre desenho, tá? E aí a gente pode fazer alguns exercícios conceituais que estão lá na seção de aprendizagem. Vamos fazer esses 3 exercíciozinhos aqui e aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, que falta só 6 minutos. Não sei nem se vai dar para resolver os 3. Se não der, eu vou fazer videoaula de resolução delas. Como elas são bem teóricas, vocês pegam com a própria videoaula de resolução, tá? De calorimetria, galera, todos os exercícios e tudo que a gente tem discussão, ela está presente lá numa playlist, lá no canal. Alexandre. Oi. Faz um favor para mim, volta um slide anterior só para tirar uma foto, por favor. Claro, meu bem. Você quer que eu mande a aula? Ou pode tirar uma foto, dar um print, né? Tá bom, obrigado, viu? Se tiver como aula, por favor. Eu mando hoje. Viu? Quer que eu ponha minha carinha aqui do lado, Lorena? Pode pôr também. Foi? Obrigado, viu? Show. Beleza? Isso aqui, galera, inclusive é o primeiro passo que vocês têm para resolver questões de situações, problemas de movimento. Se não consegue resolver nenhuma questão de cinemática, se você não sabe o tipo de movimento que está acontecendo. E você só vai saber o tipo de movimento se você enxergar para onde o corpo está movimentando e como a velocidade vai estar se comportando, tá? Ou seja, você vai ter aceleração centrípeta e tangencial aí. Beleza? Então, vamos lá fazer esses 3 exercíciozinhos. 2, 5 e 6. Exercício 2, é super simples. As figuras a seguir representam as posições sucessivas em intervalos de tempos iguais e fixos dos objetos 1, 2, 3 e 4 em movimento. Se a gente parar para pensar, o que está acontecendo no movimento de 1? A distância entre 2 esferas, ou seja, 2 posições sucessivas, né, no mesmo intervalo de tempo,
as posições estão ficando cada vez maiores. A distância entre a posição anterior e a posição futura está ficando cada vez maior. O que eu posso afirmar com isso? Que a distância que esse corpo está percorrendo é cada vez maior. Se a distância que ele está percorrendo é cada vez maior, quer dizer que essa velocidade desse corpo está aumentando. Se ela está aumentando, tem uma aceleração tangencial. E essa aceleração tangencial vai estar para onde? Para o mesmo sentido do movimento. Que tipo de movimento que é esse? Movimento retilíneo variável acelerado. Ok? Se essa aceleração for constante, eu posso falar que ele é um movimento retilíneo uniformemente variado acelerado. Esse seria um MRUV acelerado. Ok? Se a gente pensar no 2, olha aqui, a posição 1 para a posição 2 tem essa distância, depois a distância da posição 2 para a posição 3 aumentou, depois o quê? Diminuiu novamente. Então, a variação da distância ao longo do tempo, primeiro aumentou, depois diminuiu. Então, eu posso dizer que esse movimento ele teve um momento acelerado e um momento retardado. E no 3? A distância entre as posições sucessivas é sempre a mesma. Quer dizer que está percorrendo distâncias iguais em tempos iguais. Que movimento que vai ser esse? Um movimento em que a intensidade do movimento não varia, que o modo da velocidade não varia. Vai ser um movimento uniforme. Por que não varia? Porque não tem aceleração tangencial. Então, você perguntou qual é o movimento uniforme, qual que seria a resposta? Letra C. Ficou claro? Passamos para a próxima questão. Temos 2 minutos e 17. Será que dá tempo? Acho que dá. Próxima questão dá. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Beleza. No ponto mais alto da trajetória, é correto afirmar que sua velocidade e sua aceleração são respectivamente. No ponto mais alto, é o momento em que a bola deixa de subir e começa a cair, onde há uma inversão do movimento, do sentido. Para ter uma inversão do sentido, o corpo tem que parar. Então, no ponto mais alto, a velocidade ela vai ser igual a quanto? Igual a 0. Beleza? Então, todo ponto onde há inversão do sentido do movimento, o corpo tem que parar para retornar. Você não consegue voltar sem parar. Okay? Então, pensando numa trajetória retilínea, obviamente, né? Eu posso voltar fazendo uma curva, mas aqui é no caso de uma trajetória retilínea. Tá? Agora, e a velocidade? E a aceleração? Se ela for 0 no ponto mais alto, essa velocidade não vai variar. Se ela não vai variar, esse corpo permaneceria o quê? Em repouso. Concordam? Então, ela existe uma aceleração para onde? Para baixo, que é a aceleração da gravidade. Tanto é que a bola volta a cair com a velocidade aumentando. Quando ele sobe, a velocidade diminui, sinal que a velocidade está para cima e a aceleração para baixo. E quando ele cai, a velocidade está para baixo e a aceleração também para baixo. Então, eu posso afirmar que a velocidade é 0, mas a aceleração é diferente de 0. Resposta letra A, tá? O exercício 7 eu coloco em forma de gravação, tá, galera? Obrigado pela atenção aí e achei que a aula fluiu super bem. Espero que tenham gostado. Um abraço para vocês.